Podem sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Então minha alma canta a ti. Todo o coral de Jesus. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Só uma estrofe. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos. O céu azul, estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Respira fundo. Então, todo o coral, sinta a presença do Pai sobre a sua vida. Receba na sua alma o toque especial do Espírito Santo. Mais uma vez. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Veja os seus olhos, sentados mesmo. Adore a Ele, adore a Ele. A sarça do Senhor está ardendo neste lugar. E o Espírito Santo quer que nós percebamos essa sarça ardendo. Nessa sarça há uma capacitação, nessa sarça há um renovo, nessa sarça há dons espirituais. E Ele está aqui nessa noite para tocar sobre as nossas vidas. Receba da parte de Deus aí. Eu não sei como você entrou aqui, mas uma coisa te digo: Jesus sabe. Não sei a dificuldade foi para você arrumar, vestir sua roupa para poder estar aqui, mas Jesus sabe a sua dificuldade. Deus conhece o seu coração desde o momento que você já pensava em vestir sua roupa, que talvez houve alguns empecilhos. Jesus já sabia que você está aqui. Grandioso és tu, então minha alma, então minha alma canta minha alma. Desliga de tudo aquilo que deixa você para baixo, as palavras contrárias. Solta a sua voz e diga: minha alma canta. Grandioso, grandioso. A mão de Deus está neste lugar. Então minha alma, fala para sua alma, canta, canta. Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Eu vou cantar e você vai dizer: Ele ressuscitou. Então minha alma, diga: Ele ressuscitou. Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aplauda Jesus, Ele ressuscitou. Aplauda Ele mais forte, Ele ressuscitou. Ele está aqui, Ele está aí dentro de você. A presença dEle está real sobre este lugar. Esse é o momento de você se derramar em sua presença. Esse é o momento de você se entregar. Se estiver difícil, mesmo que seja arrastando, mas chegue aos pés de Jesus, porque Ele tem uma solução, porque Ele tem um recurso para você nessa noite. Você está sentado no maior banquete.
ao banquete espiritual do Senhor. Você está sentado no melhor banquete. Você foi convidado para o melhor banquete. Não perca essa oportunidade de glorificar a Deus. Tira qualquer rancor do seu coração. Deixa o seu coração dilatar por sobre a palavra de Deus nessa noite. Deixa o seu coração amolecer por sobre a palavra do Senhor nessa noite. Ele está aqui. Ele ressuscitou. Você está sentado na mesa aí. Você vai ser servido por Jesus. Os obreiros vão passar perto de você com pão, com cálice, mas sinta-se sendo servido por Jesus, porque Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Feche os seus olhos. Ele está aqui nessa noite. Oh Espírito Santo, Tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui, Senhor. Vai tirando do nosso coração todo ódio, toda cólera, toda ira, toda peleja. Deus, nós estamos diante da Tua presença, nós estamos sentados em Tua mesa e nós necessitamos receber da Tua presença. Nós necessitamos sentir a Tua presença, Pai. Abre o céu sobre a vida desse servo e dessa serva que adentrou neste lugar nessa noite, necessitando de um toque especial. Eu profetizo, meu Deus, a Tua mão, Senhor, pegando todas as dificuldades. Eu profetizo a Tua mão pegando todos os problemas, Deus, e arrancando, Jesus. Arranca, Jesus. Arranca, Jesus. Porque esse servo, Pai, é Teu. Esse coração é Teu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a vitória que o Senhor já declarou neste lugar. Aleluia. Eu vou pedir você para abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 53. Eu vou ler 2 versículos da palavra do Senhor. Isaías, capítulo de número 53, o versículo 5 e 6. Glória a Jesus. Glória a Deus. Oh Espírito Santo. Isaías capítulo 53, o versículo de número 5 e 6 diz assim: mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Amém. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Mas ele foi ferido. Mas ele foi ferido. Hoje é a Páscoa, né? Celebração. A primeira Páscoa foi uma ordenação por Deus. Lá em Êxodo, no capítulo 12, se nós verificar lá, nós vamos ver uma ordenação por Deus. A primeira Páscoa, onde o povo matou o cordeiro por ordem de Deus, expandiu seu sangue nos umbrais da porta para ver um grande livramento. E Deus deixou daquele dia em diante como a Páscoa, a celebração da Páscoa. E anualmente era celebrado a Páscoa. E foi numa semana como essa da Páscoa que Jesus já começou a sentir
sentir no seu coração princípios das dores que ele sabia que ia ser entregue, que ele ia ser entregue por mim e por você. No ministério de Jesus, quando ele começou o seu ministério, ele participou de 3 Páscoas. Alguém fala que é 4 Páscoas, mas se nós formos talvez analisar direitinho o ministério de Jesus por 3 anos e meio, ele participou de 3 Páscoas. E nós olhamos no livro de São João, ele na primeira Páscoa, ele entra no templo e expulsa os cambistas que vendiam, animais ali, porque estava uma desordem a casa do Senhor. Ele expulsou, fazendo um chicote e batendo em cima das mesas, e expulsando os cambistas que vendiam pombos, vendiam animais. E o povo não agrediu ele, porque na realidade tinha medo dos discípulos, da multidão que estava com ele. Na segunda Páscoa, Jesus atravessa o lago e começa a pregar e faz a multiplicação dos pães e peixes. Na terceira Páscoa, que é a Páscoa onde Jesus certamente sofreria, na terceira Páscoa ele pede o discípulo que caminha mais além, porque ali à frente estaria uma casa mobilada, ele ia ver alguém, e essa casa mobilada estava já preparada para os discípulos, já preparar o lugar onde ele sentaria à mesa para poder celebrar a Páscoa com os discípulos. Essa terceira Páscoa, Jesus estava totalmente diferente dentro de si, ou 100% homem, ele estava totalmente diferente, porque alguma coisa se debatia dentro de si, porque Jesus era 100% homem também. Ele era homem de dores, segundo a palavra diz, ele era homem de dores, não tinha aparência, aquela aparência bonita, para que ninguém o desejasse. Até a palavra de Deus diz que tratavam ele como aflito, ferido de Deus, mas ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Efésios capítulo de número 2 chega a dizer que andávamos no curso da nossa carne, e era por natureza filhos da ira, mas Deus, com seu amor, com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos de pecado, Ele enviou Jesus a seu tempo para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Quem tem Jesus em sua vida, a sua boca jorra água doce. Quem tem Jesus em sua vida profetiza bênção na vida do próximo. Quem tem Jesus em sua vida nunca mais voltará para a mesmice. Quem tem Jesus em sua vida é um novo homem. Quem tem Jesus em sua vida é uma nova mulher. Porque a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que lava, a palavra que regenera, está dentro do coração do homem que se entregou a Jesus, quando ele se esforça para poder estar na presença dele. E eu vejo adoradores e adoradoras de Deus aqui. Eu vejo servos e servas que já lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, e que dá valor um dia como esse, uma noite como essa, que é a noite da Santa Ceia, a noite da comunhão, a noite do quebrantamento, em que até mesmo, talvez nós até mesmo não pensamos em nossa mente, talvez eu não feri alguém. Será que eu feri alguém no decurso desse mês, Senhor? E às vezes até mesmo nós ajoelhamos: Senhor, se eu ferir alguém, revela para que eu possa ser digno de sentar nesse banquete, participar do teu corpo e do teu sangue. E nós olhamos o conteúdo dessa noite, nessa palavra, dizendo: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Nós andávamos no curso da nossa carne, fazíamos o que queríamos, mas um dia alguém pregou para nós. Deus usou um pastor, um missionário, um membro, um congregado,
e pregou para você, para mim. E não foi esse pastor, esse missionário, ou esse membro, ou esse congregado, ou esse novo convertido até, que te convenceu, não. Foi o Espírito de Deus que te convenceu, porque Ele te escolheu. Não foi você que escolheu a Ele, foi Ele que te escolheu, te nomeou e disse: vai e dê fruto, e que o vosso fruto permaneça. Entra ano e sai ano, o crente sincero, o crente que está buscando o seu fruto, vai continuar permanecendo. É o mesmo fruto? Não, frutos renovados. Frutos renovados, porque o sacrifício de Cristo, já diz Pedro, que não foi com preço de ouro, com preço de prata, que Ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver, não, foi com preço de sangue. Estávamos como feridas, o pecado nos deixou do alto da cabeça à planta dos pés, como diz Isaías, como feridas purulentas, feridas mal amolecidas com azeite. No capítulo 1 de Isaías, no versículo 18, o Senhor chama para nós raciocinar junto, ou razoar junto, que ainda que os nossos pecados for como carmesim, eles se tornarão branco como a neve ou como a lã, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Jesus nasceu uma criança no ventre de Maria, mas Deus enviou como um propósito muito grande. Até a Bíblia relata que quando Jesus nasceu, aquelas pessoas que estavam sentadas no vale de sombra e morte, nas regiões de Naftali, raiou uma luz e todos se alegraram, porque ali havia um grande sinal de que havia nascido o Redentor do mundo. Não nasceu em berço de ouro. Poderia nascer em berço de ouro se nós olharmos a direção e a dimensão do que é Deus, em que nós devemos bater o rosto no chão e adorar, e até mesmo nós conhecemos a dimensão, devia nascer em berço de ouro, mas Ele veio e nasceu em berço pobre, lá na estrebaria. Mas segundo o que diz a palavra de Deus, a profecia Isaías diz que foi subindo como rebento. Alguém não deu nada por ele, mas foi subindo como rebento e começou a crescer, e começou a ser perseguido. Todos aqueles que é nascido de Deus são também perseguidos, porque Jesus falou: no mundo vós tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu por você, Ele venceu por mim. Se Ele venceu o mundo, automaticamente nós somos mais que vencedores, porque a promessa de Deus está em sua palavra. A palavra de Deus é o próprio Cristo falando com você e falando comigo. E um momento como esse, um momento solene, daqui a pouco nós vamos estar participando desse banquete espiritual. E tem pessoas que deixaram de participar desse banquete espiritual porque talvez brigou com o esposo, ou brigou com um filho, ou talvez o seu coração está em raiz de amargura. Mas tudo tem um tempo, e as pessoas acham difícil, mas com Jesus, querido, tudo se torna fácil. Quando Jesus entra em nossas vidas, aquele coração duro começa a amolecer, começa a reconhecer a soberania de Deus. E hoje nós estamos diante de sua presença. Nós estamos diante de sua presença para o adorar, para render Ele graças. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Que pisaduras são essas, querido? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu já ouvi uma palavra que o pregador disse que a cruz não era para Jesus. A cruz não cabia em Jesus.
A cruz era o manequim perfeito para mim e você. Era para você, era para mim. A cruz cabia, encaixava certinho para mim e para você. Mas Jesus, ele tomou essa cruz. Ele fez maldito por você e por mim. Então, num momento solene como esse, nós podemos raciocinar a grandeza de Deus. Podemos refletir em nossos corações, porque às vezes nós estamos brigando por coisas tão pequenas e deixamos essa graça, essa comunhão, essa coisa tão boa de poder sentar no banquete do Senhor. Mas às vezes muitas pessoas estão trocando essa comunhão tão maravilhosa, esse momento tão solene que Deus quer nos alimentar, trocando por um prato de lentilha, trocando por qualquer coisa lá fora no mundo. Pequenas brigas que se tornam tempestades. Meus queridos irmãos, o pecado que estava para nos agredir, nos condenar, aqui diz a palavra de Deus: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando Jesus senta à mesa com os discípulos, ele disse: desejei muito participar desse momento, dessa ceia com vocês, dessa Páscoa. Eu esperava, porque ele necessitava 100% homem, talvez dentro de si, eu vou dizer por mim, talvez dentro de si, o seu coração acelerou mais forte, porque estava chegando o momento. Porque foi na quinta-feira que ele sentou com os discípulos à mesa. Foi na quinta-feira. Começou a olhar um por um, passar o cálice para eles beberem, e dizer: olha, beba em memória de mim. Aquela ceia estava sendo celebrada diferente, eles não estavam entendendo, porque Jesus, talvez na Bíblia não relata que nas outras ceias que Jesus reuniu com os discípulos, com eles, não relata que Jesus fez essa simbologia. Mas na terceira ceia, que Jesus participou do seu ministério, ele faz questão de partir o pão e disse: olha, esse pão é o meu corpo. Esse pão é o meu corpo, que é dado a favor de vós. Todos comeram, deu graça no cálice e disse: esse cálice é o sangue da nova e eterna aliança. Não ia haver mais derramamento de sangue de animal para poder sanar ou cobrir pecados, porque Jesus era o Cordeiro Pascual. Jesus ali estava se dando como Cordeiro Pascual, porque ali agora o seu coração estava quebrantado, até mesmo aflito. E diz a palavra do Senhor que quando eles cearam, todos cantaram um hino e foi para o monte orar. Se nós observarmos o capítulo 22 de Lucas, nós vamos ver Jesus deixando os discípulos um pouco afastados, afastando deles cerca de um tiro de pedra, e ali Jesus põe a orar, e dentro de si Jesus se debatia consigo mesmo, dizendo: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Depois diz: todavia não seja a minha vontade, mas sim a tua vontade. Mas naquela mesma noite, estava ali os soldados que já estava a caminho, já tinha projetado, que se nós observarmos no capítulo 22 de Lucas, nós vamos ver ali Judas procurando oportunidade para entregar Jesus, porque Jesus foi entregue até por um que era de dentro, não foi os de fora, para que se cumprisse a palavra, que ele foi traído pelos seus próprios. Quando Pilatos queria
amenizar a situação de Jesus, até mesmo para liberar Jesus, que ele leva ao povo e diz: olha, eu não vejo nenhum pecado nesse homem, eu não vejo que esse homem cometeu falta. Mas eles diziam: crucifica. Os próprios judeus. Ele foi ferido dentro da casa dele, ele foi traído dentro de sua casa. Não tem aquelas pessoas que falam assim: olha, eu fui traído dentro da minha casa. Se fosse por um amigo ou por outra pessoa de fora, tudo bem, mas dentro da minha casa, a Bíblia relata que ele foi traído dentro dos seus mesmo. Foi lá dentro. Judas, que comia na mesa com ele, traiu Jesus. É para tipificar, queridos, que nós na carne trairemos Jesus. Para tipificar, queridos, que se nós vivemos uma vida sem Deus, nós não vamos muito longe, nós traímos a Jesus. Quando Jesus ele foi para os céus, ele disse: olha, eu não vos deixarei órfão, eu enviarei, eu rogarei ao Pai e enviarei o Consolador. Esse Consolador que nos dá o revestimento através de sua palavra, porque a palavra de Deus diz no livro de Efésios que a espada do Espírito é o que? A palavra de Deus. Não meneie a cabeça quando o profeta de Deus, ou quando até mesmo você ler as Escrituras. Preste atenção nas Escrituras sagradas. Talvez há culto, há momentos que Deus ele nos exorta e a palavra cai para doer em nossa cabeça. É motivo, sabe de quê? É de glorificar a Deus. Não é querer mudar de ministério não, porque significa que você ainda é bode. É, querido. Ovelha. Olha só, queridos, quando Pilatos chega para Jesus e fala: homem, abra sua boca. Você não vê que eu tenho autoridade para te tirar dessa situação, para te crucificar e também para te liberar? Jesus falou: nenhuma autoridade foi te dada, se não o Pai não tivesse ortogado a você. Se o meu reino fosse desse mundo, meu Pai enviaria as míriades celestiais para me defender. Mas o meu reino não é mais desse mundo. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi isso que João Batista profetizou. João Batista, na revelação do Espírito Santo, ele pregava o arrependimento. As pessoas que se arrependiam, João Batista emergia sobre as águas e ele saía com o coração quebrantado. Mas quando João Batista olha mais além, Jesus, o primo de João Batista, estava lá e Deus revelou para João Batista. E João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o ressurreto, o general, o capitão do exército celestial, que está aqui nessa noite, sondando o meu e o seu coração. Ele está aqui para te renovar, para te trazer cura na alma, no interior, para que certamente você ande por cima de toda adversidade. Ele é o general. Ele é o general que apareceu a Josué na 7ª volta de Jerusalém. O general com espada flamejante, desembainhada, pronto para guerrear. Ele é o general. Meu reino não é desse mundo. E todos aqueles que mortificaram, que mataram a sua carne, também pode dizer: o meu reino não é desse mundo. Está pronto para sofrer com Cristo, está pronto para tomar a sua cruz e dizer: Senhor, o seu sacrifício é maior, eu quero te seguir. Mas tem muita gente perdendo a visão, perdendo a noção, e talvez não tenha nem a oportunidade de estar num momento como esse. Deus nos exorta a podermos estar de pé. Versículo de número 6 do capítulo 53. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos, de nós todos. Vamos parar e refletir um pouquinho.
Já estou terminando. Feche os seus olhos. Porque depois que Judas chegou e beijou Jesus, porque quem anda com Jesus fica parecendo Jesus, foi necessário lá naquela noite Judas chegar e beijar Jesus para falar. Judas falou: olha, aquele que eu beijar, esse é o Cristo. Judas chegou e beijou a Jesus. Que tristeza. E ali os soldados com espadas e varapau levaram Jesus. Segundo a Bíblia, Pilatos até mesmo mandou surrar, e Jesus levou uma surra. Ainda insatisfeito, colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. Faz-me lembrar daquele louvor, que Jesus andava no caminho de Jerusalém, as marcas do sangue ficavam também. Imagine Jesus com aquela cruz pesada, andando no caminho de Jerusalém, no lugar chamado, no Gólgota, chamado Caveira, o lugar onde ia crucificar Jesus. E nas ruas de Jerusalém, Jesus, que recebeu aquela coroa com uns espinhos pontiagudos, que cravaram até mesmo no seu crânio, no seu osso do crânio. Imagina Jesus andando nas ruas de Jerusalém, pingando o sangue, pingando nas ruas de Jerusalém. Foi por quem, pastor? Por você. Foi por quem, pastor? Por mim. A cruz seria para nós, mas ele tomou aquela cruz pesada. E alguém não insatisfeito ainda batia na sua cabeça com uma cana em cima daquela coroa de espinho e dizia: profetiza quem te bateu. Meus queridos, foi um momento de muita dor, de sofrimento para Jesus. Mas houve um brado às 3 horas da tarde, depois que Jesus foi crucificado, em que ele não suportava mais, a sua carne não suportava mais. Ele disse: Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Segundo a Bíblia diz que deu um estrondo e escureceu. O véu do santuário, lá na sinagoga, no lugar onde os sacerdotes até mesmo ofereciam o sacrifício, aquele lugar que só podia entrar o sacerdote para oferecer o sacrifício, aquele lugar, segundo o que nós já estudamos, aquele lugar tinha um peso terrível, era uma cortina muito pesada. Aquele lugar, no brado de Jesus, se fendeu e se rasgou ao meio. E foi nessa hora que Jesus abriu o caminho para mim e para você. Foi nessa hora que Jesus abriu o caminho para você. Sexta-feira, quando ia se findando a tardezinha, quebraram os pés dos ladrões. E a Jesus não quebrou, porque pela profecia não era para quebrar nem os ossos. Não era para quebrar os ossos. E José, natural de Arimateia, pediu o corpo de Jesus, colocou numa tumba. Então ali os líderes religiosos pensaram assim: pronto, nós não vamos ser mais azucrinados ou perseguidos, ou até mesmo intimidado por Jesus. As trevas diziam assim: nós vencemos. Mas se nós observarmos no livro de Hebreus, fala que Jesus, ainda ele na tumba, ele desceu às partes mais baixas do inferno. Sábado Jesus estava trabalhando, tá? Jesus não estava na tumba não. Sábado Jesus ele desceu às partes mais baixas do inferno. Diz a palavra de Deus, pregou a Espírito, tomou a chave da mão de Satanás e disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Ele pisou na cabeça de Satanás, tomou a chave de Satanás. E no domingo as mulheres iam certamente ungir o corpo de Jesus, mas quando elas chegaram lá, oh, Nicaba séria da raça, teia sua ideia séria. Eu posso ver o sepulcro aberto, aquela pedra removida do lugar, aquelas mulheres desesperadas: cadê o meu Senhor?
O anjo apareceu e disse: olha, o que vocês estão procurando dentre os mortos? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Vai e leva a mensagem. Ele não está na cruz, ele não está na tumba gelada, ele está aqui. Eu sinto ele aqui. Eu sinto ele aqui para sanar nossa dor nessa trajetória cristã. Eu sinto ele aqui para renovar as nossas vidas. Eu sinto ele aqui para renovar as nossas forças. Ele está aqui. Ele não está na cruz, ele não está na tumba, ele está aqui entre nós. No livro de Isaías ele disse: olha, eu mesmo pisei ao lagar. Alguém perguntaria a Jesus por que as suas roupas estão salpicadas de sangue, e ele abriu a sua boca: eu mesmo pisei ao lagar, esmaguei as uvas, esmaguei a força das trevas para resgatar a minha igreja, porque a minha igreja triunfa a cada dia. Oh, ricava, séria da raça. Ele está aqui, ele está aqui. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. A mesma glória, o mesmo poder, a mesma unção, a mesma mão forte para livrar está aqui nessa noite. Ele quer tocar em mim, quer tocar em você. Ele quer nos alimentar com pão, o pão que representa o seu corpo. Ele diz que aquele que não come da sua carne não tem parte com ele. Aquele que não bebe do teu sangue não tem parte com ele. Alguns judeus pensaram que ele fazia ritual de canibalismo, mas ele dizia com muita veemência: se você não come do meu corpo, você não tem parte comigo. Se você não bebe do meu sangue, você não tem parte comigo. Diga para Jesus: eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui, eu quero participar da sua carne, eu quero participar do teu sangue. Alimenta-me, Senhor. Diga: Senhor Jesus, me alimenta. Me alimenta, Senhor. Me alimenta, Senhor. Fala no íntimo do seu coração: me alimenta, Senhor, nessa noite. Eu quero sair daqui, Senhor, andando por cima de adversidade. Eu quero sair daqui, Pai, de cabeça erguida. O mundo está dizendo que eu tenho que andar de cabeça baixa, mas eu quero nessa noite, Pai, sair daqui de cabeça erguida. Derrama sobre mim do teu renovo, derrama sobre mim da tua vitória nessa santa ceia, em nome de Jesus. Receba da presença do Pai nessa noite, receba da presença de Jesus nessa noite. Você nunca será o mesmo no momento que você dá razão à palavra de Deus. Você nunca será o mesmo, porque Jesus vai te transformar a cada dia. Aplauda Ele.